basicamente ele conta a história de uma bailarina que é mais alta do que as outras e ela se sente deslocada por causa disso, porque no ambiente que ela está, ela não é valorizada pela altura dela. Ah, você é muito alto, então fica lá no fundo para não esconder os outros e para não aparecer demais, né? E é uma criança, é uma jovenzinha, né? E ela se sente inferior por causa disso. Porque a altura é uma coisa que você não pode mudar de jeito nenhum. Porque tem gente que, se você pode mudar alguma coisa, você muda para se adaptar ao mundo, para passar mais ou transparente ou positivamente destacando, né? Mas no caso da altura, ela não tem como mudar. Então, ela se sente mal por causa disso. E essa história é inspirada em alguma história? Ela é inspirada em várias histórias, na verdade, né? E, assim, eu lembro que foi num dia que uma mãe que eu conheço, que tem filhas que ainda são mais altas do que eu estava reclamando, na verdade, do meu filho, que ele sempre foi alto, e toda vez que eu assistia ele nas festinhas, ele estava sempre lá no fundo. Eu falava, eu sei, minha filha tem um problema, só que como ela, graças a Deus, ela não é mais... Ela tem umas coleguinhas altas, ficam todos no fundo. Então, aí eu falava assim, poxa, mas será que as pessoas não sabem que os pais de filhos altos também querem ver os filhos um pouquinho na frente, assim, sim, né? com Todo mundo certeza. quer ver o seu filho de alguma forma. Ah, mas vai esconder o baixinho. Tá bom, reveza, né? Põe um alto um pouco na frente, põe um médio, põe um baixinho. Faz um revezamento equilibrado, dá oportunidade para todo mundo, até para aquele que é desengonçado, porque aí a criança ganha também. Às vezes ela é desengonçada no primeiro ano, mas ela fala, puxa, mas confiaram em mim, me colocaram ali na frente. Autoconfiança é tudo, né? Você dá, é o que a gente fala, como é que você dá confiança para uma criança? Sim. Você dá tarefas para ela. Sim. Você diz, ó, você é capaz de fazer isso aqui, vai lá, faz. Ah, eu consegui fazer mesmo. Então ela se sente capaz, ela se sente... E é isso, e no ambiente escolar também, é que a gente sabe que é um desafio, né? Uma sala com 30 alunos, a professora conseguir administrar tudo isso. Tem escola que tem, não é só professora, tem aí eles vão conseguindo, porque tem coordenador, tem o pessoal que ajuda isso, tem ajuda aquilo, então eles conseguem ampliar. Eu falo um pouco da escola da minha filha, que eles têm um trabalho emocional ali, que eles fazem, eles dizem que ensino religioso, tem o ensino religioso, mas é mais focado em entender as emoções, em entender do respeito ao outro, então é um trabalho muito importante, né? Eu acho que, embora seja uma escola muito focada em vestibular, eles têm essa preocupação que eu entendo que é bem importante também. Eu vi muita mudança nela, até de assunto que ela puxa, sabe? E você vê como faz a diferença a escola ter essa abertura para isso, de educar desde pequena a importância do aceitar o outro, não é tolerar, é aceitar o outro como ele é. Sim, isso é importantíssimo. Porque, assim, o que você está falando aqui é perfeito, né? A história. Então, é uma história para crianças de que idade, mais ou menos? Olha, foi pensado acima assim, de 7 anos. Mas eu tenho leitores de 3 anos, 4 anos que a mãe lê e que simplesmente adoraram a história, adoraram o livro. Então, as ilustrações foi você que fez também, né? Eu que fiz também. Até em relação às ilustrações, tem uma história engraçada. Eu tinha ideia errada, que aqui no Brasil era muito difícil vender livro, porque é o que a gente escuta. Sim. E muitas vezes a gente aceita informações como verdadeiras. Depois, na medida que fui estudando o mercado, eu fui entendendo como funcionava. Por acreditar que aqui não venderia, o meu marido mesmo me sugeriu: você fala inglês, você fala francês, por que você não faz as duas versões também do livro? Porque você vai ter mais chance de vender o livro em inglês e francês. E eu escrevi, né, eu fiz a versão dos 2 livros, tive 2 pessoas que me ajudaram na correção toda. E também, assim, o livro em português e em francês, quem fez a revisão foi uma colega minha, que ela é jornalista também, e ela fez balé comigo. Bem mais nova do que eu, mas ela fez balé comigo. E ela também entendia dos passos, ela entendia dos nomes, né, a nomenclatura toda do balé. Então, tudo que eu escrevi ali ficou perfeito. Só que quando foi fazer a versão inglesa, quem me ajudou foi um casal de primos que moram na Inglaterra. Eles são mais velhos, mas eles são assim, muito queridos e eles se ofereceram para me ajudar e eu amei a oportunidade, né? E o Richard, ele chegou para mim e falou assim: olha, você fala algumas coisas aqui de balé, mas eu não sei o que é a primeira posição, o que é a segunda posição, o que é um trabalho no centro, o que é um trabalho na barra, porque ele nunca tinha estado numa sala de aula como aluno.
E o livro já estava com a diagramadora, ou em português, e eu tive que começar a colocar elementos no livro em inglês, e aí eu queria que as outras versões ficassem iguais, e eu comecei a colocar também em francês e depois em português. Deixei a diagramadora louquinha, ela não ficou feliz comigo não, tá? Mas aí foi aí que eu tive que fazer essas outras ilustrações, e aí foi bem na pandemia, e eu não podia ir lá pro meu escritório, mexer nas aquarelas e tal. Acabei fazendo um curso para aprender a ilustração digital, e aí eu fiz mostrando as posições de pernas, de braços, pelo menos para a pessoa que não é, né, nunca fez balé, nunca teve numa sala de aula, possa entender um pouquinho. E tem muita coisa assim que eu acho muito interessante, mas seriam informações meio que escondidas se a pessoa não prestar atenção. As bailarinas do início, por exemplo, elas estão com o pé direito na frente. E as bailarinas do final estão com o pé esquerdo na frente. Ah, mas por que você quis fazer dos dois lados? Porque, em geral, quando você faz uma aula de balé, você faz na barra, você começa o exercício do lado direito e depois você vira e faz do lado esquerdo. Pode ser o contrário também, mas, em geral, começa do lado direito e depois faz do lado esquerdo. E tem... Deixa eu colocar aqui para o pessoal ver. Ó, pessoal, super bonito o livro, né? As ilustrações, a explicação aqui. E também a história, a diagramação. Eu achei super interessante. Você falou a partir de 7. E tem uma história muito legal. Os desenhos são lindos. Ah, obrigada. Ela tem uma questão aqui também. Quando você começa uma aula de balé, você faz se a sua sala não tiver um piso apropriado, você precisa pisar no breu, que essa resina, pedrinha que fica na caixinha, para que a sapatilha não escorregue e você não caia durante os exercícios. Sim. Então eu começo o livro como se estivesse entrando numa sala de aula, né?